quem que é o nosso público-alvo. Não adianta nada a gente ter os melhores métodos, os melhores jeitos de captar o cliente, se a gente não tem o alvo certo, se a gente não tem a mira certa, se a gente não sabe quem a gente tem que prospectar. E eu já errei muito, né? No começo da minha profissão, eu não sabia também prospectar direito, mas eu tinha um alvo muito errado. Então, eu fazia muitas reuniões, eu falava com muitas pessoas, eu tinha um comercial muito agressivo, só que era agressivo para a pessoa errada. E se é agressivo para a pessoa errada, não adianta muita coisa, tá? Você perde tempo. Isso é até estimulado, né? Algumas pessoas, alguns escritórios fazem metas de reunião. Então, você tem que fazer 2, 4, 10 reuniões por dia, por semana, sei lá. E aí a pessoa fica lá, né, se matando de fazer reunião, faz reunião só com gente que não é o público-alvo, porque nem sabe, às vezes, quem é o público-alvo, não entende a importância de saber quem é o público-alvo, e não adianta nada. Você pode ser um ótimo prospectador, você pode saber todos os métodos de prospecção. Se você erra o alvo, você fica fazendo reunião à toa. Então, o que a gente tem que saber? Público-alvo do assessor de investimentos tradicional é o cliente alta renda, gente. Quem que é o cliente alta renda? Por definição, o cliente alta renda ele é aquela pessoa que vai ter de 300 mil a 5 milhões em aplicações financeiras, tá? Você não precisa de cara prospectado private, aquele cliente de 10, 20, 30, 100 milhões. Beleza, se você consegue, muito bom, ótimo, mas não tem necessidade. Mas você não pode prospectar a pessoa menor que isso. Você não pode prospectar, e muitas pessoas fazem isso, né, na profissão. Prospectam o pessoal ali de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Não é o nosso público-alvo e você não vai se remunerar prospectando esse tipo de cliente. O cliente precisa, o investidor precisa ter pelo menos uns 300 mil reais para remunerar a gente de forma adequada, para a gente conseguir tirar um salário justo na nossa profissão. A gente tem muitas coisas caras, CVM, roupa social, enfim, deslocamento, todo o resto. Então, o cliente, o nosso público-alvo é a pessoa ali de pelo menos 300 mil. Se você quiser fazer errado, você abre a partir de 100, vai. A partir de 100 é o mínimo do mínimo do mínimo, tá errado. Se você não quiser me ouvir, você faz ali a partir de 100, mas abaixo de 100 mil de forma alguma. Então, quem que é esse cliente, quem que é esse prospect de 300 mil a 5 milhões? Para a gente tentar definir eles, para vocês conseguirem enxergar eles mais ou menos como eu enxergo, mais ou menos como os assessores mais experientes enxergam. Ele vai ter, normalmente, tá? Eu estou falando aqui de média, não estou falando, tem milhares de exceções, mas normalmente ele é o empresário, tá? Aquele empresário que vai ter ali de 10 a 50 funcionários, tá? Uma empresa de pequeno a médio porte. Ele é o autônomo, por exemplo, o autônomo advogado, médico. Então, que tem o advogado um escritóriozinho maior, tá? Aquele advogado que junta ali com mais 2, 3 e tem mais 10, 15 pessoas embaixo deles. O médico, né? O médico normalmente é um cliente que é o nosso público-alvo. O empresário, eu já falei. Ele donos de imobiliária, por exemplo. Herdeiros, tá? Herdeiros, é mais difícil identificar o herdeiro. Mas, poxa, aquela pessoa ali que às vezes é de uma família tradicional, às vezes ele não tem uma profissão, às vezes ele não trabalha com nada específico, mas ele tem um sobrenome forte na cidade, ele é de uma família tradicional. Tem aí outras pessoas também que a gente não vai conseguir identificar tão fácil, mas às vezes aquela pessoa que constrói umas casas para vender, então às vezes ele vende imóvel, vende outro, tem um dinheirinho guardado. Ou aquele profissional, diretor de grandes empresas, gerentes há muito tempo de grandes empresas. Às vezes ele juntou uma grana ao longo do tempo. Tá? Nosso público-alvo é mais ou menos por aí. Ele tem normalmente, tá? Eu tenho clientes de 25 anos, mas normalmente ele tem de 45 até 70 anos. Eu tenho clientes mais novos que isso, eu tenho clientes mais velhos que isso. Tenho cliente de 88 anos. Mas normalmente o mais novo não tem dinheiro, porque junta dinheiro, compra uma casa, junta dinheiro, compra um carro, né? Junta dinheiro, compra alguma coisa. Normalmente, pessoas acima de uns 70, 80 anos, ela acaba às vezes, não investindo, não indo atrás, né? Mas depende, claro, de cada um. Esse é nosso público-alvo, tá, pessoal? Não percam tempo com quem não é nosso público-alvo. Não perca tempo usando as técnicas que eu vou fazer aqui com quem não é nosso público-alvo, porque você vai, de novo, perder tempo. E vocês têm que entender uma coisa que é difícil.
que é nossa profissão chama agente autônomo de investimentos. Como o próprio nome já diz, nós somos autônomos. Qual que é o maior problema do autônomo? O maior problema do autônomo é tempo. O autônomo ele tem um pouco de dificuldade para escalar. Nossa profissão ainda ela é agraciada, né, que a gente pode captar clientes maiores, então ela é mais escalável que as outras. Mas o autônomo ele tem um tempo limitado e ele precisa fazer o melhor naquele pouco tempo que a gente, naquele pouco não, mas é aquele tempo que todo mundo tem igual. Então, se a gente erra o nosso público-alvo, a gente perde tempo. Se a gente perde tempo, a gente perde dinheiro. Eu sou muito preocupado com o tempo. Um dos pontos bons meus, assim, eu faço uma gestão do tempo muito boa. Eu começo o dia normalmente, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu foco no público certo. Mesmo assim é difícil, tá? Mesmo assim é difícil. Mas se você não tem isso, você nem consegue durar na profissão, tá? Você vai entrar, 3, 6 meses depois você vai sair, porque não vai dar certo.